Nos últimos dias foi dada a largada. Cabeça a cabeça, revezando-se na extrema-direita, Zema e Tarcísio de Freitas e Zema. Tarcísio saiu na frente com ao menos 16 mortos no Guarujá. 16 mortos. E, por hora, o Ministério Público teve acesso a câmeras que filmaram apenas 7 das 16 mortes. Coroando essa largada, uma frase do capitão governador, que confessou estar, aspas, extremamente satisfeito, fecha aspas, com a matança. Não foram 8 mortos, como garantiu o capitão Tarcísio ao anunciar sua extrema satisfação. Foram 16, o dobro, mas isso é só um detalhe aritmético. Engenheiro, o capitão é bom de cálculo. Sabe que extrema-direita e fascismo não fazem distinção entre mortos. Pouco importa se são culpados ou inocentes, se foram torturados ou não. Pouco importa que metade dos mortos sequer tivesse passagem policial, e mesmo que tivessem. Pouco importa se um deles teve um filho arrancado do colo para ser fuzilado em seguida. Nada importa. Basta que sejam pobres e periféricos. Se pretos, mais fácil ainda. Na véspera, bandidos mataram Patrick Reis, soldado da rota. Por essa razão, a justificativa estava pronta. Era só vingar, matando. Aplicando, inicialmente, a Fórmula Nacional PM, 10 mortos para cada PM tombado. De resto, nas redes sociais, anônimos, robôs e ogros grasnando, mugindo e zurrando. Bandido bom é bandido morto, leva um para sua casa. E se fosse seu filho? Pois é. E se fosse o filho, inocente ou mesmo culpado, dos que mugem, grasnam e zurram? Dizem querer o império da lei, mas querem mesmo é uma lei particular, uma lei para chamar só de sua. Citado nos últimos dias o bukelismo, que liderado por Nayib Bukele desde El Salvador se espalha pela América Latina. Em resumo, a pregação do bukelismo é a seguinte: mate antes, pergunte depois. Como se o Brasil precisasse de Bukeles. Como se o Brasil não fosse um paraíso dos esquadrões da morte. Paraíso de escuderia Lecoq, BOPs, rotas e milícias. De porções, de bandas necrófilas embutidas nas polícias. Quem precisa de Bukele quando um secretário de segurança alardeia publicamente: na real, matei muito ladrão? Tal palavra de ordem ou comando foi do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, capitão reformado da rota. Ele não diz que prendeu e levou ladrões à justiça. Derrite revela que matou ladrões. Ladrões de quê? De biscoito, de picolé, joia, ladrão de banco, ladrão de chocolate? Ou ladrão de dinheiro público ou de colarinho branco? Derrite foi eleito deputado federal antes de se tornar secretário de Segurança. Matador de ladrões no Congresso fuzilaria alguns dos colegas? Ou entre os 513 deputados não há ladrões? Se de paletó e gravata não é ladrão? Ladrão a ser assassinado, segundo esse tipo de entendimento, é só ladrão PPP, preto, pobre e periférico? Antes de irmos a Minas e ao Zema, vamos a mais uma volta na pista com o Tarcísio. E atenção, Derrite, o governo do capitão recusou 10 milhões de livros didáticos, que seriam entregues pelo Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação. O plano do capitão era substituir livros por equipamentos eletrônicos. Parênteses. 2 décadas depois, a Suécia acaba de rever sua política educacional, que é 100% de ensino digital. A Suécia vai voltar a distribuir livros impressos. Já o secretário de Educação, Renato Feder, secretário em São Paulo, alega:
Os livros do Ministério da Educação perderam conteúdo, profundidade, estão superficiais. O secretário Feder, informou o jornal Estadão, detém parte da Multilaser, que tem contratos de 200 milhões com a Secretaria da Educação. E ele, Renato Feder, é o secretário da Educação. E a Multilaser tem contratos com a Secretaria da Educação, informa o Estadão. Entendeu, Derrite? O capitão Tarcísio diz que a ideia de trocar os livros por material eletrônico é boa. Só foi mal comunicada, entende o capitão, que informou. Tem admiração e respeito pelo secretário Renato Feder e é de zero a chance de demiti-lo. Tarcísio deu uma recueta. Teremos livros ou impressos. A ver. Feita a curva e ainda cabeça a cabeça, surge Zema, governador de Minas Gerais, que nesta etapa da corrida propôs, em resumo, um pacto. Pacto dos governadores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, contra Norte e Nordeste. Zema comparou o Norte e Nordeste a vaquinhas que produzem pouco. É preciso dizer, ao se referir desairosamente às vaquinhas, ou seja, ao gado, Zema se revela um mal agradecido. E essa não foi nem será a última do Zema. Bolsonaro tornado inelegível, Zema saiu em sua defesa no Instagram, citando como grande pensador o fascista Benito Mussolini. A 2 de junho, um ataque anterior à outra metade do Brasil, Norte-Nordeste. Ataque também à inteligência. Porque quem se imagina candidato à presidência da República não deixa neurônios no freezer e não diz isso. Quando se fala em Sul e Sudeste, nós temos aqui uma semelhança enorme. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses 7 estados aqui. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. E não diz também porque muitos dos seus eleitores em Minas recebem auxílios federais. Em setembro passado, plena campanha eleitoral, a Minas de Zema tinha 1.600.000 famílias recebendo o Auxílio Brasil. Na soma, quase R$ 1 bilhão ao mês, uns 12 bilhões de reais ao ano. Zema não saber o que diz não é nenhuma novidade, até porque ele foi eleito pelo velhíssimo Novo. Ouviremos logo a seguir a gravação de um podcast numa rádio em Divinópolis, Minas Gerais. O jornalista Flaviano Cunha presenteia Zema com um livro da escritora Adélia Prado. Adélia Prado é mineira e nascida na própria Divinópolis. Gentil, o jornalista diz que Zema lê muito. Então, numa cena de pastelão que lembra Chaves e Kiko, sobre a citada escritora Adélia Prado, Zema pergunta: ela trabalha aqui? Presenteando o senhor com o livro da Adélia Prado, né? Ela que é uma escritora muito conhecida de Divinópolis, é um presente, né, da diretora aqui do Sistema MPA de Comunicação, Mariela Luquez Mourão, em nome de todo o grupo, né? São 150 melhores poemas da nossa escritora Adélia Prado. Muito obrigado, muito bonito o livro aqui, vou fazer bom uso com toda certeza. Sei que o senhor lê muito, na rede social o senhor sempre... Ela trabalha aqui. A Adélia Prado, né, que é essa escritora muito famosa de Divinópolis, né, quem tá te presenteando é a diretora do Sistema MPA, Mariela Luquez Mourão. Perfeito, muito obrigado, vou agradecê-la aí, agradeço muito. Já um clássico, o constrangimento do jornalista. E quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Boa noite, muito bem-vindo aqui à CNN Brasil. O senhor me ouve bem? Ouvo muito bem, Mona Lisa, boa noite a você, a Daniela e a todo o pessoal que está em casa. Há quem pense ser tudo isso uma titica, quer dizer,
uma tática, a de dizer idiotias para idiotas repercutirem acriticamente para idiotas. O grande idiota que mais fez isso ultimamente está inelegível e rico, mas pode pegar cadeia. Para Zema, a Inconfidência Mineira foi um golpe contra a coroa portuguesa. Duelo de titãs, uma entrevista do governador de Minas à Jovem Clã. Ao analisar a composição da Câmara dos Deputados, Zema diz: metade de 513, que é o número de deputados federais, seria 561. Repetindo, 561 seria a metade de 513. Ao tentar se corrigir, Zema emenda: a metade de 513 seria 556. Dito tanto, informa: minha matemática aqui de cabeça está falhando. Nós temos hoje lá a metade dos deputados federais menos um. A metade de 513 é 561. Então nós temos lá 561, minha matemática de cabeça aqui está falhando. Eu sei que nós temos a metade menos um, que é um peso muito grande lá na Câmara Federal. De fato, falha muito a aritmética do governador de Minas. As locadoras de Minas têm benefício fiscal na alíquota de IPVA de 1%. No geral, há exceções, demais cidadãos pagam 4% de IPVA. Zema tentou perdoar R$1 bilhão devidos por locadoras. A oposição impediu. Então Zema sancionou lei dando um benefício às locadoras. Benefício de não recolher anualmente uma diferença de alíquota. Benefício que oscila entre 160 milhões e 180 milhões ao ano. Em 4 anos, 640 ou 720 milhões, informa o Sinfaz-Fisco. Ao fundo, Salim Matar. Ora afastado, mas dono da locadora Localiza. Matar com 2 T's. Não com um T. O do Derrite na rota, segundo o próprio. Matar com 2 T's. Assessorou a desestatização no governo de Minas e foi secretário de desestatização do governo Bolsonaro. Matar, com 2 T's, foi o principal doador na última campanha de Zema. Certamente apenas um acaso, doou 5 milhões de reais. Isso é correspondente a uns 16 Rolex e meio. Aqueles Rolex de 300 mil reais. O que o tenente-coronel Mauro Cid, o faz-tudo militar dos Bolsonaro, tentou vender, ao que se informa, nos Estados Unidos. E atenção, não confundam o Rolex, digamos, guardado pelo Bolsonaro, com pedras preciosas de Minas ofertadas ao casal Bolsonaro, Jair e Michele. E não confundam. Pedras preciosas ou semi-preciosas nada tem a ver com diamantes e joias sauditas. Afinal, aquele foi um governo de gente de bem e sem corrupção. Inclusive porque o Tarcísio foi ministro daquele governo. E o Derrite é o seu secretário de segurança. A propósito, o secretário Derrite, dá uma atençãozinha nisso tudo aí, né? Sigamos e em tempo. Até o fechamento desta edição, os mortos pela Polícia Militar da Bahia eram 30. Isso em apenas 10 dias. Em um ano, 1.464 mortos pela Polícia Baiana. Só falências sistêmicas múltiplas somadas à polícia fora de controle podem explicar essa aberração inaceitável. No Rio de Janeiro, mais 15 mortos. Um deles, Tiago Menezes Flauzin. Esse menino de 13 anos, que seria, segundo a PM, um perigoso meliante. PM que matou e mata sem filmagens, sem câmeras. Tiago foi morto no Rio de Janeiro, num lugar que chamam Cidade de Deus.
A plataforma Fogo Cruzado informa: só neste ano 32 adolescentes foram baleados no Rio de Janeiro, 15 morreram. No mesmo Rio, nesta segunda-feira, o vereador Zico Bacana foi morto a tiros. Zico Bacana foi ouvido sobre a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. Investigado pela CPI das milícias em 2008, Zico Bacana é também outro ex-policial militar. Como ex-PMs ou PMs reformados eram Rony Lessa e Elcio Queiroz, assassinos de Marielle, Fabrício Queiroz, o faz-tudo dos Bolsonaro, Adriano da Nóbrega, associado e homenageado pelos Bolsonaro, Edmilson Macalé, que teria encomendado a morte de Marielle Anderson, e Luiz Carlos Martins, o Orelha. O que mais é preciso dizer?